Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Essas duas potências saíram fortalecidas após a derrota da Alemanha, Japão e Itália na Segunda Guerra Mundial. Este conflito ocorreu de 1945 até 1991. Um dos motivos desse conflito foi a ideologia totalmente diferente que cada potência defendia. Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética o socialismo. Por que recebeu este nome? A guerra recebeu este nome pois não houve conflito direto entre os estados, porém teve diversas ameaças de uma possível guerra nuclear. Divisão do mundo em blocos. Durante a Guerra Fria, o mundo ficou dividido em dois grandes blocos liderados pelas superpotências da época. De um lado estava o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, que defendia a economia de um mercado e a democracia liberal, contando com o apoio de países da Europa Ocidental, como França e Reino Unido, além da criação da OTAN. Do outro lado estava o bloco socialista, liderado pela URSS, que promovia o comunismo e o controle estatal da economia com o apoio de nações do leste europeu, como a Polônia e a Alemanha Oriental, organizadas no Pacto de Varsóvia. Essa divisão não foi apenas política e econômica, mas também cultural e militar, influenciando todo o planeta durante décadas. A Revolução Chinesa, que ocorreu entre 1945 e 1949, resultou na fundação da República Popular da China sob o Partido Comunista Chinês, PCC, liderado por Mao Tse-tung. Esse movimento surgiu em um contexto de grande instabilidade política e social, após a queda da dinastia Qing e anos de luta entre nacionalistas e comunistas. Principais eventos: Guerra Civil Chinesa, a luta pelo poder entre Kuomintang, nacionalistas, e o PCC levou a uma guerra civil prolongada. Durante a Segunda Guerra Mundial, ambos os grupos se uniram temporariamente contra a invasão japonesa, mas as rivalidades ressurgiram após o conflito. Vitória comunista. Em 1949, após uma série de vitórias militares, o PCC proclamou a República Popular da China. O Kuomintang recuou para Taiwan. Impacto na Guerra Fria. A vitória comunista transformou a China em um importante aliado da União Soviética, influenciando os equilíbrios de poder durante a Guerra Fria. A Revolução Chinesa inspirou movimentos comunistas em todo o mundo e intensificou as tensões entre os blocos ocidentais e orientais. A Revolução Cubana, que ocorreu entre 1953 e 1959, foi liderada por Fidel Castro e Ernesto, desafiando o regime ditatorial de Fulgêncio Batista, que contava com o apoio dos Estados Unidos. O movimento surgiu em contexto de desigualdade social e descontentamento popular. Os principais eventos incluem o ataque ao quartel Moncada em 1953, a formação de um grupo guerrilheiro no México e o retorno a Cuba em 1956. Com o apoio da população, os revolucionários conseguiram derrubar Batista em janeiro de 1959. As consequências da revolução foram significativas. Cuba tornou-se um estado socialista, implementou reformas agrárias e se aliou à União Soviética, intensificando as tensões da Guerra Fria. That day of decision came quickly. A corrida espacial foi uma disputa tecnológica e científica entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, principalmente entre as décadas de 1950 e 1970. Os dois países competiam para ver quem conseguiria alcançar primeiro grandes feitos no espaço, como lançar satélites, enviar astronautas e chegar à Lua. Essa competição levou a avanços importantes na ciência e na tecnologia. Um dos eventos mais famosos foi em 1969, quando os Estados Unidos colocaram o primeiro homem na Lua, Neil Armstrong, durante a missão Apollo 11. A União Soviética teve um papel muito importante na corrida espacial e foi a primeira a conquistar grandes marcos. Lançou o satélite Sputnik, o primeiro objeto feito pelo ser humano a entrar em órbita na Terra.
Depois, em 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar ao espaço, um feito que surpreendeu ao mundo. Um outro experimento feito pela União Soviética foi levar uma cadela chamada Laika ao espaço, mas infelizmente, devido ao superaquecimento da cabine, Laika veio a falecer em torno de 7 horas após a decolagem. Corrida armamentista e nuclear. Foi uma disputa para ver quem conseguia produzir mais armas, principalmente bombas nucleares. Tudo começou depois que os Estados Unidos usaram bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Logo depois, a União Soviética fez sua própria bomba em 1949. A partir daí, os dois países começaram a fabricar armas cada vez mais poderosas, como bombas e mísseis, que podiam atingir outros continentes. Para evitar uma guerra direta, surgiu a ideia da destruição mútua assegurada, ou seja, se um atacasse, o outro revidaria e os dois seriam destruídos. Mesmo com medo, foram assinados acordos para tentar limitar essas armas, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear. No final, essa corrida gastou muito dinheiro e foi um dos motivos que ajudaram a União Soviética a entrar em uma forte crise. O Muro de Berlim foi um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria. Ele foi construído em 1961 pela Alemanha Oriental, que era controlada pela União Soviética, para impedir que as pessoas fugissem para a Alemanha, que era aliada dos Estados Unidos e de outros países. O muro dividia a cidade de Berlim em duas partes e separava famílias, amigos e uma nação inteira. Durante mais ou menos 30 anos, ele marcou a divisão entre o mundo capitalista e o socialista. E em 1989, com o enfraquecimento da União Soviética e os protestos da população, o muro foi derrubado. Uma curiosidade foi que a Rita Lee, uma figura super apreciada da nossa cultura, estava lá no dia da queda do muro. Durante a Guerra Fria, as superpotências dos Estados Unidos e da União Soviética evitaram confrontos diretos, mas se enfrentaram indiretamente em diversos conflitos ao redor do mundo, conhecidas como guerra por procuração. Nessas guerras, uma potência apoiava um dos lados dos conflitos, fornecendo recursos, treinamento e apoio militar, enquanto a outra potência apoiava o lado oposto. Um exemplo clássico é a Guerra da Coreia, onde os Estados Unidos apoiava a Coreia do Sul contra a invasão da Coreia do Norte, que era apoiada pela URSS e pela China. Outro exemplo significativo é a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, que recebia o apoio da URSS e da China. Esses conflitos permitiram que superpotências testassem suas estratégias e equipamentos sem um confronto direto, mas resultaram em grandes perdas humanas e materiais. O fim da Guerra Fria aconteceu no dia 26 de dezembro de 1991, marcando o encerramento da longa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse período foi caracterizado por mudanças políticas e econômicas na União Soviética, lideradas por Mikhail Gorbachev, que implantou reformas como a Glasnost, abertura política, e a Perestroika, reestrutura econômica. Essas mudanças enfraqueceram o governo soviético e aumentaram os movimentos por liberdade nos países do leste europeu. A queda do Muro de Berlim simbolizou o colapso do bloco comunista. Pouco tempo depois, em 1991, a União Soviética se desfez oficialmente, marcando o fim da Guerra Fria, deixando os Estados Unidos como principal potência mundial. Bom, esse é o final do nosso trabalho, eu espero que tenham gostado e muito obrigado por assistir. É isso.